Uma boa noite a todas e todos. Aqui estamos nós para a segunda e última aula do minicurso Masculinismo nas Redes Sociais, o Contragolpe do Patriarcado. Hoje nós falaremos especificamente a respeito da conexão entre o avanço do masculinismo e da extrema-direita e também as teorias em torno da baixa natalidade que tem acometido agora não apenas mais o continente europeu ou o continente asiático, mas que está começando a chegar no continente sul-americano. Então, quando nós pensamos na emergência de crises que não são apenas climáticas, como também políticas, sociais e da crença geral nas instituições, nós percebemos que são em momentos como esse na história que os indivíduos se tornam muito mais sugestionáveis a uma perspectiva extremista. Quando nós pensamos, por exemplo, nos períodos de emergência do fascismo na Itália, ou do próprio nazismo na Alemanha, antes que as coisas alcançassem esse ápice político tão nefasto, antecederam-se por crises sociais, econômicas, políticas. E no contexto atual, nós estamos, diga-se de passagem, em um cenário muito mais pernicioso, porque sabemos que as crises sociais que nós estamos vivenciando não são orgânicas. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que desta vez, agora, no século XXI, na década de 20, nós estamos vivenciando crises que são mediadas pela influência algorítmica. Ou seja, temos ali um fator que diferencia completamente o nosso tempo histórico, de certa forma, dos tempos que o antecederam. Porque se antes nós estávamos em uma dinâmica na qual questões políticas e sociais, que por vezes eram lideradas por grupos específicos da sociedade, acometiam a todos, agora estamos em uma dinâmica na qual, com um aparelho de telefone celular, qualquer pessoa pode se inteirar de questões que estão ocorrendo em outro país, em outro continente, com outras etnias, com outros povos, e tudo isso, de certa forma, acaba também influenciando nossa vida. Não apenas quando nós pensamos nessa dinâmica política mesmo, vivemos em um contexto extremamente globalizado. Então, aquilo que acomete um país como o Brasil, que é continental, também acometerá, de certa forma, Argentina, Uruguai, Paraguai, outros vizinhos, mas também a nível mundial acometerá países que mantêm acordos, tratos comerciais e o que seja conosco. E a mesma coisa diz respeito a nós. Até mesmo quando pensamos, por exemplo, na própria ascensão da extrema-direita. Sabe-se que, por exemplo, antes da eleição de Jair Messias Bolsonaro, Trump havia sido eleito pela primeira vez nos Estados Unidos. E, concomitantemente à eleição de Donald Trump, outros políticos de extrema-direita foram sendo eleitos dentro daquele mesmo período. E existem diversas teorias na área da sociologia do porquê isso ocorre. Sabe-se, por exemplo, que a extrema-direita, nesse período histórico, está muito mais unida e também está muito mais munida de estratégias e de elementos como as próprias redes sociais, para conseguir fixar uma hegemonia. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas muito interessantes que falam aqui no Brasil sobre um conceito que é um tanto complexo e eu diria também, de certa forma, um tanto dúbio em alguns aspectos, que é o conceito de guerra híbrida, no qual sabe-se que nesse período histórico que nós estamos vivendo, existem temáticas, nós podemos pensar, por exemplo, na temática étnico-racial, ou na temática de gênero, ou nas próprias questões políticas, onde nós temos dois grupos ou mais brigando em torno de uma temática específica, porém, o que não se sabe é que enquanto esses grupos brigam entre si por conta dessa temática específica, outros grupos se beneficiam dessa inimizade, dessa contenda. E, de certa forma, quando nós pensamos
na teoria da guerra híbrida e pensamos também no movimento masculinista, nós percebemos que esse movimento se enquadra especificamente nesse lugar. Porque conforme nós entramos nessa dinâmica reativa da briga, da luta, e tendo em vista que a exploração dessas dinâmicas por esses grupos é uma consequência, mas que nós, como minorias, precisamos sim lutar, militar, estar à frente, mas fazendo tudo isso tendo em vista e tendo em perspectiva que grupos muito específicos lucram enquanto nós estamos nos digladiando, seja na rede social, seja em outros lugares. Um exemplo básico. Quando ocorreu a questão terrível do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e o movimento Black Lives Matter começou a se espalhar não apenas pelo país, como também por todo o mundo, se espalhou também no Brasil, muitas pessoas não sabem, mas houve injeção financeira de outros países no movimento Black Lives Matter, porque eles acreditavam que isso poderia ter o potencial de fazer erigir nos Estados Unidos uma guerra civil que fragilizaria a economia do país. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso antes de entrarmos no módulo específico? Porque essas temáticas, elas são profundamente caras ao estudo sobre grupos políticos ou sociais extremistas, como no caso do masculinismo. Porque são fatores, são questões que parecem muito fundamentais, muito específicas, mas que, na verdade, são extremamente necessárias para que o cenário vá se agravando de modo a eles terem cada vez mais e mais espaço social. Então, vamos iniciar com os slides de hoje, esses são os de ontem. E o tão prometido, amanhã tem mais, né? Chegamos nesse amanhã. E o primeiro tópico a ser discutido na nossa imersão de hoje será masculinismo e a revanche do patriarcado. O que isso tem a ver com natalidade? Uma vez, no projeto Vulva Negra, eu escrevi e disse também em um podcast e em uma edição do evento presencial que absolutamente tudo o que existe nesse momento é sobre bebês. As pessoas riram, foi uma situação cômica, mas a pergunta que não quer calar é: por que eu disse isso? Disse isso porque, nesse momento, nós estamos enfrentando um período histórico no qual a crise na natalidade humana tem se mostrado como um risco a diversas economias. Nós sabemos que, por exemplo, países que se industrializaram mais cedo, como os países do continente europeu, ou quando nós pensamos até no continente asiático, com grandes países como China, Japão, Coreia do Sul e Singapura, estamos falando de locais onde, para que a população pudesse, de certa forma, ter sua mão de obra explorada, questões familiares ficaram de lado. Afinal de contas, por exemplo, se nós formos analisar o modelo trabalhista de países como o Japão, nossa, são cargas horárias exaustivas, e as férias não são como as férias que nós temos no Brasil. Pelo menos antes da reforma trabalhista, as pessoas podiam tirar um mês de férias em dezembro. É uma coisa que não ocorre em muitos desses países. As pessoas não têm esses espaços de parada. Não é à toa que o livro Sociedade do Cansaço foi escrita por um sul-coreano. Então, existe essa dinâmica muito constante de levar o trabalhador, de levar a trabalhadora à completa exaustão. E isso, obviamente, afeta ali o tempo, o nível de intimidade física e sexual que as pessoas terão para que procriem. Porém, a grande questão, e que tem deixado todos um tanto empolvorosa, é perceber essa dinâmica acontecendo agora em países onde isso nunca foi um problema, como eu citei agora no início da nossa aula, como o Brasil, principalmente como o Brasil e também os próprios Estados Unidos. Então, como vocês podem ler nos slides, a emergência de grupos, não apenas masculinistas, mas também
dentro de outras facetas da extrema-direita, tem bebido profundamente da crise da natalidade. E, pessoal, existe um ponto muito interessante sobre o qual ainda trataremos hoje, que é, como vocês sabem, quando pensamos no mundo ocidental e no mundo ocidentalizado, infelizmente, ainda estamos pensando sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Então, tudo que é ditado lá, como tendência cultural, tendência social, tendência política, tende a ser reproduzido em outros países do mundo ocidental ou ocidentalizados, como o nosso Brasil. E algo que tem ocorrido nos Estados Unidos é que estão surgindo projeções que dizem que dentro de alguns anos a população norte-americana será maioritariamente negra. Ou seja, o número de indivíduos negros nos Estados Unidos passará o número de indivíduos brancos. E essa projeção tem feito com que diversos grupos de extrema-direita nos Estados Unidos, os masculinistas, os MAGA, o pessoal também que é mais próximo de uma perspectiva fundamentalista cristã, todos eles ficaram muito empolvorosa com essa noção, porque diferente do contexto étnico-racial no Brasil, nós sabemos que os Estados Unidos vêm de uma história de segregação racial, e por mais que atualmente a segregação racial não seja mais uma lei ou uma regra, sabemos que os indivíduos e as comunidades negras têm uma postura política, religiosa, às vezes diferente da postura política e religiosa da comunidade branca nos Estados Unidos. Então, a partir do temor que essa mudança demográfica cause, de certa forma, uma mudança política, muitos desses grupos masculinistas, de extrema-direita, estão começando com uma espécie de propaganda para fazer com que indivíduos brancos passem a procriar mais, para fazer com que casais brancos pensem mais em ter filhos, utilizando, de certa forma, essa dinâmica da guerra racial. Se vocês não procriarem, os negros serão maiores numericamente. E o que será de nós em um país como os Estados Unidos, tendo maioria negra? Então, é interessante nós pensarmos, sobretudo, como as questões de gênero, as questões étnico-raciais, as questões relacionadas ao mundo colonial, e também, até quando nós pensamos nessa ascensão da extrema-direita, tudo isso, na verdade, é como um tentáculo diferente de um grande polvo, porque há uma conexão entre todos esses fatores. E eu não posso falar sobre crise na natalidade, sobre questões na natalidade, sem falar delas, que são as grandes estrelas, as grandíssimas estrelas, que são as mulheres sul-coreanas. E por que eu digo que as mulheres sul-coreanas são as grandíssimas estrelas? Como vocês sabem, ou talvez não saibam, não importa, falarei, a Coreia do Sul é um dos países onde a crise de natalidade tem sido mais perene, porque ela vai desde décadas, de muitas décadas, e agora chegou a um ponto onde houve notícias de que na Coreia do Sul algumas escolas de tipo berçário estavam fechando e sendo substituídas por outros estabelecimentos, porque já não havia tantas crianças para preencher a cartela escolar daquele estabelecimento de ensino. Então, é uma situação que tem se agravado cada vez mais e mais na Coreia do Sul, tendo em vista também o comportamento misantrópico dos homens. E o que isso quer dizer? Os homens sul-coreanos têm um comportamento muito mais avesso às mulheres, não apenas à intimidade física, diga-se de passagem, mas também à participação social das mulheres. Então, acontece que muitas mulheres sul-coreanas tendem a preferir ter suas carreiras, estarem na vida pública, porque a partir do momento em que elas se vinculam a um homem, socialmente é esperado que elas parem de trabalhar, ou que elas, após essa vinculação, já ofereçam logo a sua capacidade sexual e reprodutiva, desenvolvendo uma criança dentro de seus ventres, ou duas no mínimo, para manter ali a imagem da família tradicional sul-coreana. Então, é muito interessante nós compreendermos nesse contexto. É um país no qual as mulheres ainda precisam decidir se bem têm uma vida profissional ou se bem têm uma vida íntima, afetiva como esposa, dentro de uma perspectiva muito mais tradicional.
E tendo em vista que tudo isso ainda ocorre em um país onde os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são extremamente frágeis. Se vocês gostam de acompanhar a temática feminista internacional, lhes recomendo acompanhar os perfis de feministas sul-coreanas, porque de tempos em tempos elas vêm a público dizer sobre casos terríveis de estupro, de pedofilia, em que os homens saem praticamente impunes, mesmo sendo judicializados. E isso também ocorre, por vezes, no Japão e na China. No Japão, com uma incidência muito maior. Inclusive, alguns dos casos mais grotescos de violência contra a mulher ocorreram lá, e parte dos homens que cometeram esses crimes ainda vivem livremente. Então, é dentro desse contexto social e político extremamente conservador, tendo em vista que agora nós temos um acesso maior a essa perspectiva sul-coreana por conta dos produtos midiáticos, dos filmes, dos doramas, e muitas pessoas se perguntam, por que será que no final da maioria dos doramas a mocinha casa, mas ela tem que ter 2 filhos? Sendo que na Coreia do Sul as pessoas não têm mais tantos filhos. Por quê? Porque os doramas, eles são utilizados também como uma propaganda do Estado para fortalecer e aumentar os índices de natalidade. Não é à toa que vocês podem perceber que, por vezes, atores que protagonizam doramas se casam, passam a constituir família. Eu não estou aqui dizendo que isso é artificial, mas sim que ter esse casal representando, estando nesse lugar de indivíduos que se casam e têm filhos, influencia e incentiva também as pessoas que se aficionam, que se afeicionam aos artistas ou aos próprios doramas. E é interessante nós percebermos também, e isso que eu ia falar, dá até um outro curso, como a facilidade do acesso a esse conteúdo globalizado da Coreia do Sul tem feito com que muitas mulheres no Brasil e nos Estados Unidos começassem a querer ser esposas de sul-coreanos. Inclusive, tenho certeza que vocês já devem ter visto em suas redes sociais vídeos de sul-coreanos que vêm ao Brasil visitar suas esposas, que eles conheceram pela internet, ou de mulheres brasileiras que se mudaram para a Coreia do Sul para conhecer o príncipe encantado dos doramas. Então, é bem interessante nós percebermos que, de certa forma, essa propaganda do Estado sul-coreano funciona tão bem que tem feito com que mulheres de outros países comprassem o sonho do príncipe encantado sul-coreano e começassem a querer tanto ir para lá, como a trazer esses homens aqui para seus países, para o Brasil, para os Estados Unidos. E então, o movimento 4B, ele nasce justamente dessa raiva tão reprimida dessas mulheres que sofrem tantos abusos em seu próprio país, pensando em direitos trabalhistas, pensando na questão específica da misoginia, pensando também nos níveis de agressão sexual aos quais essas mulheres estão expostas, seja dentro de um transporte público com um homem colocando um celular por baixo de suas saias, seja através de fóruns nos quais homens compartilham informações sigilosas e pessoais de mulheres para expô-las, seja em diversas outras questões e temáticas. Então, a partir dessa dor, dessa revolta, e, de certa forma, colocando isso historicamente ali próximo do momento de emergência do movimento Me Too nos Estados Unidos e na França, essas mulheres fundaram esse movimento, que se chama 4B, porque ele se baseia nas 4 negações fundamentais, que são a negação ao matrimônio, a negação ao namoro, a negação à relação sexual com homens e a negação à procriação. Então, baseados nesses 4 pilares, esses grupos de mulheres optam por ou manter, de certa forma, um celibato ou se relacionarem apenas com outras mulheres, dentro dessa construção, a excluir esses homens de suas vidas com uma via protecionista. E, por favor, não confundir isso com os M de Towns, porque o movimento 4B é um movimento profundamente feminista que, de certa forma, existe pela preservação de mulheres e meninas contra a violência masculina a qual elas estão expostas dentro de casa, no trabalho e em outros espaços. E é muito interessante também pensar que
dentro de um Estado que está passando por uma crise terrível de natalidade há décadas, é preciso ser muito forte, ter muita coragem para se auto-organizar em um movimento como esse. Não é à toa que as mulheres do movimento 4B já foram compreendidas como terroristas, porque, de fato, influenciar mulheres a não cederem seus úteros ao Estado é, para eles, como que cometer um crime contra o próprio Estado, já que isso ajuda, de certa forma, no prejuízo geral, às questões específicas da natalidade. Então, por exemplo, na época das Olimpíadas, algumas competidoras da Coreia do Sul foram, de certa forma, até um tanto hostilizadas, porque por terem cabelos curtos, por terem a cabeça raspada, ou por terem determinados trejeitos, as pessoas dentro do próprio país pensaram, ah, não, ali vai uma feminista, ali vai uma integrante do movimento 4B. E essas mulheres são profundamente hostilizadas em seus países. E, inclusive, é muito interessante porque dentro do movimento 4B também existe ali uma narrativa de abdicação das performances sociais de feminilidade. Então, vocês sabem que, inclusive, a Coreia do Sul é um dos países conhecidos por produção estética, por cirurgias, por maquiagens. Então, essas mulheres lavam o rosto, decidem não usar mais maquiagem, rapam o cabelo e pousam para a câmera, contando suas histórias, com a foto de antes e depois. Eu era assim antes do 4B e fiquei assim depois. E é muito interessante, eu já cheguei a ler os relatos de algumas mulheres que fazem parte do 4B sul-coreano, e muitas delas dizem, depois que eu passei a me dedicar mais a mim mesma, diversas questões em minha vida mudaram. A minha autoestima mudou, a minha autopercepção mudou, a minha coragem mudou. Então, é por isso que eu digo que essas mulheres são as estrelas, porque, inclusive, a partir da coragem específica que elas tiveram, o próprio movimento 4B tem sido exportado para outros países. Como eu digo aqui, o movimento 4B ele foi exportado para os Estados Unidos, foi exportado para o Brasil, trazido para cá, na verdade, através do coletivo Perseguidas. Elas trouxeram a ação Take Off the Corset, que é Tira o Espartilho, onde elas quebraram maquiagens e falaram sobre as questões específicas da feminilidade. E por conta da rede social de vídeos curtos TikTok, o próprio 4B tem estado em alta entre mulheres aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E como o capitalismo não consegue ver nada sem tentar abrandar, também surgiu aquele novo movimento, o tal do boy sober, em que mulheres passam períodos sem se relacionar com homens, uma espécie de sobriedade de homens, que é uma versão menos politizada do movimento 4B, que tem ali uma filosofia muito mais voltada à emancipação das mulheres. Inclusive, darei um tempo para vocês lerem aqui o slide, no qual eu trago o fragmento de uma matéria brasileira que fala sobre o 4B, fala sobre o movimento, fala que também sobre o Skip the Corset, que é Fuja do Espartilho, um movimento muito interessante que na Coreia do Sul se deu em 2017, mas que aqui no Brasil chegou em 2020, inclusive também cortei meu cabelo na época, foi muito libertador para mim. E tem sido muito interessante perceber como essas conexões entre mulheres feministas, através dos tempos, por diversos países, nos fortalece e nos faz compreender que, aqui com ela, Gerda Lena, o patriarcado nem sempre existiu. Nós estamos nisso há mais ou menos 5.000 anos, mas nem sempre foi assim. Todos os impérios têm o seu nascimento, a sua ascensão, o seu declínio e a sua queda. Então, movimentos como o 4B nos levam a ter uma compreensão muito maior e até mesmo, de certa forma, eu diria, uma crença de que mudanças, elas são de fato possíveis, elas estão no nosso horizonte. E aqui eu falo especificamente, pessoal, sobre as projeções relacionadas ao nosso país, ao Brasil. Como vocês podem ver nessa matéria que eu retirei da agência de notícias e que foi publicada no ano passado, a projeção do IBGE é que a nossa população terá uma decrescência, parará de crescer, por volta do ano 2041, que cá para nós não está tão distante assim, já estamos em 2025.
É muito interessante nós percebermos que dentro de um contexto onde o Estado ele é estruturado a partir da ideia de que sempre terá acesso às capacidades sexuais e reprodutivas femininas, se torna um grande pavor, uma grande perturbação, se vê diante de um cenário onde mulheres estão voluntariamente se negando a procriar. E antes de nós pensarmos que isso tem uma fundamentação apenas feminista, é importante compreendermos que existem outros fatores que levam as mulheres a não procriarem. Por exemplo, questões socioeconômicas, questões relacionadas à violência urbana, questões relacionadas à crise climática. Muitas mulheres agora afirmam que não desejam procriar porque não sabem que mundo esperará seus filhos quando eles tiverem 18, 20 anos de idade ou mais. Então, é importante nós compreendermos também que essa negativa das mulheres à procriação não é apenas ou necessariamente por conta da teoria feminista ou por conta do avanço feminista, mas também por conta dessas crises sociais, políticas, climáticas e de confiança mesmo nas instituições. Porém, nós sabemos que sim, existe dedos e mais dedos do feminismo nessa decisão crescente que vem sendo tomada pelas mulheres. Inclusive, um dado que eu trouxe no projeto Vulva Negra, se não me engano, no mês passado, é que, pela primeira vez em pesquisas, foi catalogado que um dos maiores sonhos das mulheres brasileiras não é mais se casar e ter filhos, mas sim viajar. E é algo que para alguns pode parecer pequeno, mas na minha concepção é grandioso, principalmente quando nós pensamos, pessoal, que nossas mães, nossas avós, as mulheres que estão e que fazem parte de gerações tão próximas à nossa, viviam realidades nas quais elas não tinham acesso a direitos fundamentais e eram, de certa forma, como prisioneiras em seus próprios lares. Então, em uma situação como essa, é muito interessante nós percebermos que agora em tão pouco tempo, porque é um salto de no máximo 2 gerações, o maior sonho das mulheres no Brasil é viajar, é conseguir construir uma vida com independência. Então, acaba sendo muito interessante para nós percebermos isso. E, sobretudo, vivemos em um sistema que se baseia na certeza das explorações das nossas capacidades sexuais e reprodutivas, até como lastreio financeiro. Como vocês podem ver aqui no próprio slide, a questão específica do medo desse rombo na previdência. Porque se de repente as mulheres pararem de procriar e crianças pararem de nascer, nós teremos menos trabalhadores, menos indivíduos a alimentar a previdência para que idosos ou pessoas deficientes ou pessoas doentes possam ser amparadas por esse programa social. Mas a questão que nós fazemos é: será que esse programa social teria sido completamente pensado e calculado com base nos níveis de exploração das capacidades sexuais e reprodutivas das mulheres, se nós vivêssemos em uma sociedade que houvesse sido construída de maneira mais igualitária? Essa é a pergunta que fica. Afinal de contas, não apenas o modelo previdenciário no Brasil, como em diversos outros países, foi construído com base na crença de que mulheres sempre seguiriam procriando, de que mulheres sempre seguiriam tendo 2, no mínimo, filhos para substituir a si e ao marido e ao companheiro quando esses falecessem. Porém, a partir do momento em que as mulheres começam a ocupar esse espaço de liberdade e nós percebemos a rachadura na estrutura, nos damos conta que quando falamos sobre um futuro, um presente feminista, estamos falando, sobretudo, da construção da possibilidade de uma outra sociedade, porque dentro do modelo social no qual nós estamos inseridas e inseridos, se as mulheres param de procriar, o país entra em colapso. Por quê? Porque tudo isso aqui foi pensado e foi estruturado com base na nossa exploração. Então, é muito importante que nós pensemos sobre isso. É por essas e outras que o feminismo, ele não é reformista, ele é revolucionário.
porque sabemos que é impossível ir fazendo pequenos reparos dentro de um sistema que só funciona se nós formos exploradas. O sistema capitalista, patriarcal, racial no qual nós vivemos, só funciona se formos exploradas. Se não estivermos sendo exploradas, se estivermos experimentando algum tipo de liberdade, de possibilidade de gestão sobre nossos próprios corpos, nossas próprias vidas, o sistema ele não se sustenta. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, até quando nós pensarmos em nossas próprias movimentações sociais e políticas. E agora vamos falar especificamente sobre elas que são tão faladas atualmente, as traditional wives, ou, no bom e velho português, esposas tradicionais. Antes de nós entrarmos nas terminologias e nas questões de surgimento, é muito interessante nós pensarmos como o fato do diálogo entre mulheres de gerações diferentes ter sido cortado e picotado pelo patriarcado, faz com que nós acabemos entrando em realidades paralelas. Porque, por exemplo, se boa parte das adolescentes que hoje são fisgadas pelo discurso das esposas tradicionais, se sentassem por um momento para conversar com suas avós, com suas mães até, elas perceberiam que ficar em casa, ser uma esposa tradicional, ter diversos filhos, nunca foi um bom negócio para nenhuma mulher. Mas nós estamos tão atomizadas, tão isoladas, tão afastadas de outras mulheres, ao ponto de que esse discurso consegue convencer e convence com muita qualidade diversas adolescentes e diversas jovens, não apenas no TikTok, como em diversas outras redes sociais. Então, nós percebemos, sobretudo, que a volta das esposas tradicionais, a volta das que infelizmente nunca foram, se dá porque estamos vivendo um período de crise social, política e climática. E o que ocorre com as pessoas quando nós, enquanto sociedade, começamos a vivenciar momentos de crise? Sentimos vontade de retornar ao passado idílico, ao mito do passado ideal. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido pessoas falarem: ah, porque no início dos anos 80, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, a vida era melhor, a vida era mais fácil, as pessoas conseguiam ter casas, carros e apartamentos na faixa dos 20 anos, ah, porque a comida era mais isso, ah, porque as cores eram isso. Hoje em dia, há até quem diga que o sol ficou menos brilhante agora, que o sol era mais brilhante no passado. Então, é interessante nós percebermos que esse comportamento humano é, de certa forma, um mecanismo, nesse caso, um pouco mal adaptativo de proteção. Porque nós, quando nos vemos face a essas crises sociais e políticas, começamos a querer retornar para o seio da nossa mãe, que é esse lugar de conforto. E o que seria o seio dessa mãe, se não o passado que nós acreditamos ter sido bom, ter sido maravilhoso? Então, o movimento das esposas tradicionais se lastreia nesse desejo profundamente humano de retornar ao passado em busca de segurança, em busca de proteção, em busca de familiaridade e de acolhimento. Não é à toa que o discurso do casamento, da família tradicional, como vocês mesmas e mesmos podem ver, é justamente nesse estilo de uma mulher com uma figura amigável, que se casa com um homem que irá provê-la de diversas coisas, e filhos, crianças, animais, um lar, proteção. E isso acaba capturando muito mais as pessoas aqui do Brasil, quando nós nos recordamos que somos um país onde mais de 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no registro. Então, essa ideia de família perfeita, de família mononuclear burguesa, acaba sendo muito sedutora para o brasileiro também, pensando que o brasileiro é essa figura que, em geral, não teve pai, e quando teve pai, esse pai
não foi presente. Nós sabemos também que dentro das famílias brasileiras ocorrem muitas questões relacionadas, por exemplo, a homens que possuem questões com alcoolismo, batem em esposas, em filhos. Então, essas imagens tão perniciosas, tão ruins, tão insatisfatórias sobre a família, acabam ficando presas mesmo em nosso inconsciente e fazem com que nós busquemos por alternativas melhores, mais bonitas, mais brilhantes. Então, o que melhor do que o passado para nos presentear com isso? Como vocês podem ver, essas gravuras, que são mais ou menos da década de 1950 e 60, todos têm rostos felizes. A mulher está feliz em cuidar do homem, e o homem está feliz em ser cuidado pela mulher. As crianças são saudáveis, todos são brancos, todos são magros, todos são bonitos, todos são heterossexuais. Tudo é normal, tudo é como deveria ser. Porque, infelizmente, socialmente, nós ainda acreditamos nisso enquanto sociedade. Que a sociedade, que as pessoas ideais são essas. Porque nós passamos por um processo de uma educação, até cultural, diga-se de passagem, pensando na indústria cultural, hein, pessoal, que não foi emancipadora. Quando nós pensamos, por exemplo, nos comerciais de margarina, ou no núcleo principal das novelas, que felizmente agora está mudando, mas que no passado, bem recente, até meados de 2010, 2011, era geralmente constituído por pessoas brancas, heterossexuais, magras, um homem, uma mulher, crianças. Então é interessante nós percebermos que esse sentimento de exclusão também potencializa o desejo. Mais uma vez, citando um homem que eu gosto muito, que é o Frantz Fanon. Ele fala sobre isso no Peles Negras, Máscaras Brancas. Pessoas negras, principalmente pessoas negras, pessoas racializadas que vivem em países que passaram por episódios ou foram fundamentados através do colonialismo, não se sentem pertencentes. Nós, negros, sentimos intrinsecamente que, por mais que estejamos em um país, nós não somos a família modelo daquele país. Nós não somos as pessoas modelo. Não é o nosso rosto que querem exportar. Pelo contrário, gostariam que nós diminuíssemos, até quando pensamos lá no projeto da miscigenação e entre outras coisas. Então, nesse país, nessas dinâmicas, o discurso fascista do Deus, Pátria e Família, e pessoal, uma coisa, hein? Quando eu falo aqui que Deus, Pátria e Família é um discurso fascista, eu não estou aqui falando dentro de uma perspectiva de militância. É um discurso fascista mesmo. O fascismo na Itália tinha como lema Deus, Pátria e Família. De fato. Então, é muito interessante nós compreendermos que, em um país com as raízes que o Brasil tem, em um país onde nós, enquanto mulheres, enquanto pessoas racializadas, passamos por terríveis processos de opressão, esse passado, essa beleza, essa magia, esse higienismo seduz muito fortemente. E por que eu posso dizer com toda certeza para vocês que isso está mesmo nessa dinâmica do desejo, da sedução desses discursos? Algo que é muito compartilhado no mundo das famílias tradicionais é a ideia do homem como provedor. A ideia da mulher enquanto esse indivíduo que ficará dentro de sua casa e será provida por um homem. Pois, vocês podem pesquisar após a aula. O Brasil é um país onde mais da metade da população não ganha R$ 3.000 o mês. Como é que em um país como esse, uma única pessoa conseguirá sustentar toda uma família? Tendo em vista que esse discurso da esposa tradicional, da família tradicional, é vendido para todas as classes, mas tem sido focalizado muito mais fortemente para meninas e mulheres da classe baixa, meninas e mulheres negras, meninas e mulheres mestiças. Então, é muito interessante nós percebermos que essa dinâmica, ela opera de fato em um lugar onde não conseguimos sequer identificar como as pessoas conseguem lastrear isso na realidade, porque isso não é a realidade do Brasil, não é a realidade do nosso povo, ninguém pode fazer isso, mas é justamente pela ausência de lastreio na realidade, mas pela completa participação em uma fantasia que nos é vendida historicamente, que esses discursos eles fazem sucesso. E por que, pessoal, é tão importante que o discurso da esposa tradicional esteja, assim,
nas mãos dos adolescentes, das jovens adultas. Porque vivemos em um país onde mulheres ainda possuem um aparato financeiro muito inferior em comparação aos homens. Muito inferior. A nossa geração, para quem tem aqui entre 20 a 28 anos, talvez seja uma das primeiras gerações de mulheres que estão saindo de casa para morar sozinhas, e não para morar com um homem ou para morar com outras pessoas. Então, nós precisamos compreender, sobretudo, que essa mudança de paradigma faz com que nós, enquanto mulheres, também nos sintamos, de certa forma, vulnerabilizadas. Porque pensamos, agora é possível estar em um espaço diferente. Mas com qual condição socioeconômica, se os nossos salários seguem baixos? Então, esse espaço onde mulheres estão, de certa forma, desassistidas pelo Estado, pela questão empregatícia, tendo em vista que empregos nos quais se ganha bem no Brasil ainda são profundamente inacessíveis para mulheres. Surge a questão: quem cuidará de mim? Quem me protegerá? Quem estará lá caso eu adoeça? São perguntas que muitas dessas mulheres fazem. E tendo em vista, pessoal, que nós vivemos em um país de maioria conservadora. Eu sinto muito fazer esse chá revelação, mas boa parte da população brasileira comunga com o cristianismo evangélico, com o cristianismo católico. Boa parte da nossa população não é feminista, não é antirracista. Então, esses pensamentos surgem, sim, na cabeça das pessoas, na cabeça das mulheres. Estou sozinha, estou atomizada. Quem cuidará de mim? Saio de casa, vou para outro lugar. Quem me assistirá? O que me assistirá? Então, esse discurso de que existe essa possibilidade de se relacionar com um homem, e esse homem cuidará de você, te protegerá, também toca especificamente na questão da ascensão social e econômica, que infelizmente nós aprendemos ao longo das décadas que essa ascensão social e econômica só acontece mediante ao matrimônio com um homem. Se você não nasceu em uma família onde o seu pai tem finanças, a sua ascensão social só se dará em um relacionamento com um homem que tenha finanças ou que tenha alguma coisa. Inclusive, eu até fiz um material sobre isso para o Vulva Negra. Falamos hoje em dia, no século XXI, 2025, sobre casamento por amor, sobre casamento por afinidade. Mas, pessoal, casamento sempre foi um contrato desde que surgiu e até hoje. Muitas pessoas no Brasil passam a viver juntas apenas para dividir as contas. Apenas porque não conseguiriam se sustentar cada uma sozinha em uma casa ou em um apartamento. E essa situação de vulnerabilidade socioeconômica, que faz, em geral, com que mulheres passem a viver com homens na mesma casa, acaba sendo mola propulsora para diversas agressões e violências domésticas. Porque, querendo ou não, estatisticamente, os maiores tipos de violência ocorrem dentro do lar, tanto contra crianças, como contra mulheres, como contra pessoas com deficiência, como contra idosos. Então, é interessante nós percebermos agora, voltando até aqui os slides, nas queridas do movimento 4B, porque dentro de um dos 4B existe a negação ao matrimônio, porque se compreende até estatisticamente que trazer esses homens para esse espaço de intimidade, que é o lar, aumenta as chances de sofrer violência doméstica. Se há uma criança, aumentam as chances de abuso sexual infantil. E isso quem diz não sou eu, isso quem diz são as estatísticas. Os maiores perpetradores de violência contra a mulher e contra as crianças são, respectivamente, parceiros, pais, tios, primos, avós. Então, é muito interessante nós compreendermos esse lugar também do incômodo e do desconforto, e mais uma vez, pegando as minhas três queridas aqui, com Amar para Sobreviver, porque é tão difícil para as mulheres terem uma noção de que essa é a nossa fatídica realidade, que a nossa realidade não é essa realidade aqui, das xilogravuras, das gravuras, das fotos dos anos 1950, em que homens não batiam em suas esposas, mas depende, inclusive, eu não coloquei aqui pelo gatilho, mas tem
gravuras de mulheres levando palmadas, de mulheres apanhando e sorrindo em comerciais dos anos 1950 ou 1960. Tem um, inclusive, muito emblemático, é um comercial de bebida, em que um homem está bem trajado, sentado sobre uma poltrona, e ele cruza as pernas com o copo de uísque na mão, e embaixo dele tem o tapete de uma caça. Só que a cabeça dessa caça não é a cabeça de um animal, é a cabeça de uma mulher. E esse foi um comercial muito emblemático na época. E é óbvio que ninguém problematizou. E o que é mais cruel é que a mulher, a cabeça da mulher estava sorrindo. Estava sorrindo. Como aquelas imagens que nós temos da Sadia, em que o produto é o frango, mas o frango está rindo. Essas eram as imagens de mulheres sendo vendidas em comerciais, em espaços da indústria cultural. E eu adoro, mais uma vez, fazer conexões entre a representação cultural das mulheres e as representações culturais dos negros, porque existe um conceito trazido pelo Fanon, também no Peles Negras, Máscaras Brancas, que se mescla, de certa forma, a isso, que é o sorriso do negro. Porque quem já teve a oportunidade de ler esse livro, por favor, pessoal, leiam Frantz Fanon. Ele tem umas posturas complicadas em relação a mulheres negras, mas no que tange, em geral, a questão étnico-racial, ele foi apuradíssimo. Porque na França, e tendo em vista que o Frantz Fanon, ele é naturalizado francês, mas ele nasceu na Martinica, existiam diversas propagandas extremamente racistas, com pessoas negras, naquelas posições que vocês sabem, com aqueles lábios enormes, com a pele muito preta, como se fosse piche, como se fossem animais, e com aqueles sorrisos, e comendo banana, e chupando melancia. E o Frantz Fanon, ele fala sobre como essas imagens tão dantescas e tão animalescas do que é ser negro geravam nas pessoas brancas um senso maior de normalidade sobre si, como se na medida em que o negro fosse desumanizado, o branco fosse humano. E da mesma forma que esse sentimento surgia nas pessoas brancas que tinham acesso a esses conteúdos, nas pessoas negras surgia um sentimento completamente perturbador. O sentimento desse sorriso negro, que não é um sorriso real, que não é um sorriso de felicidade, que não é um sorriso de prazer, mas que é um sorriso maníaco, que é um sorriso assustador para nós que somos negros. Então, eu gosto muito de pegar essa teoria do Frantz Fanon e aplicar à condição feminina, porque isso também acontece com as mulheres. O sorriso assustador dessas mulheres fica para sempre conosco em nossos pesadelos. Eu não consigo me sentir feliz vendo imagens como essas, porque nós sabemos que por trás dessa máscara, desse sorriso, existe tanta dor, tanto abuso que foi infligido a essas mulheres. Mas nós agora estamos nos deparando com um contexto social em que meninas, em que jovens mulheres estão sendo compradas por essa narrativa, muitas vezes por conta dessa vulnerabilidade social e econômica também. Porque aqui eu não falei especificamente sobre isso para nós não fugirmos ao tema, mas fazendo uma menção honrosa à esposa troféu e à baby girl, né, que é a sugar baby, no caso, nos relacionamentos sugar. Porque essa demanda crescente de meninas, de jovens mulheres sendo sustentadas por homens mais velhos? O que é isso, se não tentar devolver, de certa forma, o poder do pai aos homens, a esses homens que se sentem tão subalternizados agora, porque de repente eles já não podem mais exercer sua masculinidade como exerciam antes. A masculinidade como esse falo ereto, que já não tem mais uma ereção tão potente, porque as pessoas estão começando a desconfiar dessas posturas, a ver fraqueza nessas posturas, até porque, pessoal, não existe sustentar masculinidade sem dinheiro. Um homem que não ganha um bom salário, que não provém a sua família, não é masculino. Ele é emasculado, ele é afeminado. Por quê? Porque se constitui socialmente que masculinidade é sinônimo de poder, e poder é dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, se você não pode pagar, você é uma mulher. E o que é que os homens mais têm medo, se não serem uma mulher? Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês é da Catherine Marçal, O Lado Invisível da Economia. Muito bom. Não fala só sobre a participação das mulheres na economia, mas também sobre como a economia se estruturou, se apoiando no trabalho de cuidado das mulheres.
E por que, voltando para a nossa primeira aula, por que aquelas imagens que eu mostrei para vocês dos homens cuidando, limpando, brincando com as crianças, são imagens que não fortalecem a masculinidade? Porque nós vivemos em uma sociedade na qual o amor, o afeto, o cuidado foram características relacionadas às mulheres. Foram características impressas no gênero feminino. E por que eu falo gênero feminino e não sexo feminino? Porque mulheres não são naturalmente amorosas. Não são. Inclusive, é até polêmico falar sobre isso, agora me fugiu da memória o nome específico do livro, mas há muito tempo, quando eu ainda estava me iniciando no feminismo, então foi há muito tempo mesmo, eu li um livro no qual a autora fazia o comparativo de como as pessoas reagiam de uma maneira muito mais assustadora a mães feminicidas do que a pais feminicidas. Porque as pessoas não conseguiam acreditar que uma mãe mataria um filho. Elas conseguiam acreditar que um pai mataria um filho, mas que uma mãe mataria, elas não acreditavam. Então, a perspectiva da sociedade sobre essas mães feminicidas era muito mais aberrante, como se essas mulheres fossem coisas não humanas, coisas não naturais, porque não é natural que uma mulher sinta ódio, ou que uma mulher tenha um surto, ou que uma mulher cometa um crime, ou que uma mulher tenha traços de perversidade. Por quê? Porque a perversidade é masculina. E muitas pessoas veem isso apenas como uma atribuição social negativa ao sexo masculino, mas não. Não é. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo da perversidade. Então, as pessoas não devem nunca estar em uma situação na qual elas têm medo de mulheres. Isso perverte completamente as dinâmicas de gênero. Se as pessoas passam a ver mulheres como criaturas agressivas, como criaturas que são o perigo, então uma coisa falta ali na dinâmica de gênero para as coisas seguirem funcionando como funcionam. É por isso, por exemplo, que os serial killers que são glorificados na cultura sempre são homens brancos. Vocês sabiam, inclusive, que o maior serial killer do mundo foi um homem indiano? No entanto, já se viu filmes sobre esse homem? Já se viu séries sobre esse homem? Não. Um homem indiano, um homem asiático marrom. As pessoas precisam que esses papéis sejam ocupados por homens brancos, porque isso valida, sobretudo, a masculinidade deles. Porque o que é a masculinidade, se não essa engrenagem, esse rolo compressor, esse pênis que passa por cima de tudo? É por isso que não se pode pensar o poder de matar e de decidir sobre a vida do outro fora desse lugar. Inclusive, trazendo mais um outro homem negro que eu gosto muito, que é o Achille Mbembe com a necropolítica. Quem decide quem vive e morre? Quando nós falamos, por exemplo, sobre as políticas de natalidade. Originalmente, sabe quem decidia quem nascia? As mulheres. As mulheres decidiam quem nascia originalmente. Mas esse poder, esse biopoder, por assim dizer, foi tomado das mulheres e apropriado pelos homens através da violência sexual e das dinâmicas de poder dentro do patriarcado. E, inclusive, alguns teóricos, inclusive um que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, quando eu passar para os próximos slides, defende que a grande aversão dos homens aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres reside nesse medo ancestral que todos os homens têm do que aconteceria se eles perdessem o poder sobre os úteros das mulheres. Que tipo de aberração não surgiria a partir daí? Imagina, mulheres se negando a ter filhos, mulheres se negando a ter filhos de um determinado sexo, mulheres se negando a fazer tal e tal coisa. Que aberração, que monstruosidade seria perante esses homens e suas crenças. Então é importante nós compreendermos que esse ódio dos homens, não apenas a emancipação feminina, mas as políticas que garantem direitos sexuais e reprodutivos, vão muito mais nesse sentido. No sentido que se interroga: que sociedade teremos se, de repente, as mulheres retomarem o seu biopoder? Porque é isso que tem acontecido na Coreia do Sul, no Brasil, para o bem ou para o mal, seja por conta da pobreza, ou seja por conta do despertar feminista, as mulheres estão modificando esse paradigma, sim.
Estão começando a pensar muito menos em se tornarem esposas e terem filhos, sim. E isso perturba a ordem das coisas como está estabelecida. Mas abrindo aqui um parênteses, até porque nós ainda temos tempo, que é, pessoal, esse discurso é um discurso social político embasado em teoria, mas em nenhum momento aqui se deve demonizar mulheres que se tornam mães. Até porque, quando nós falamos sobre o direito sexual e reprodutivo assegurado às mulheres, inclusive através da teoria feminista, falamos também sobre o direito de exercer a maternidade com segurança, com saúde e com amparo estatal. A nossa crítica aqui é que essa maternidade da qual estamos falando é uma maternidade compulsória, imposta sobre as mulheres, e que, inclusive, quando as mulheres satisfazem esse desejo da sociedade, elas são desamparadas, encontram dificuldades no mercado de trabalho, não têm rede de apoio, não têm espaços seguros para criarem suas crianças, então acaba sendo uma via onde a sociedade exige que as mulheres procriem, mas que não dá sequer o direito às mulheres de executarem uma maternidade saudável, uma maternidade ali que seja possível para elas e para as crianças. Então é importante deixar isso bem pontuado, porque as pessoas acabam ficando com essa mitologia de que toda feminista tem que nunca ser mãe, tem que nunca se casar, não é sobre especificamente o que fazemos nesses aspectos, mas sim, fizemos essas escolhas efetivamente? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Sustentamos as escolhas que fazemos? Temos aparatos suficientes para fazer isso? Quando nós começamos a projetar a teoria feminista em nossas vidas, é essa a questão que tem de ficar. Não se uma pessoa pode ou não pode fazer tal coisa, mas sim até que ponto nós estamos emancipadas dentro da nossa escolha e até que ponto não estamos. Essa é a pergunta que se deve ser feita. Não nenhuma outra que estigmatize pessoas e especialmente mulheres. E vamos falar sobre uma questão que me perturba muito, mas que é muito necessária. Pessoal, agora são 8h05. Vamos dar uma pausa de 10 minutos e voltamos para a aula. Nesse momento, eu irei finalizar a gravação e depois vou reiniciá-la para que nós nos encaminhemos para a última parte. Porém, o link permanece o mesmo. Vocês podem escolher permanecer na sala com a câmera fechada e depois desses 10 minutinhos nós retornamos. Tudo bem? Ótimo.